tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. E agora, na terceira temporada, nós vamos falar sobre nutrição com a profissional Camila Geraldi. Camila, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Camila, antes de falar com você, eu queria falar aos telespectadores, aqueles que têm entrado pela internet, me consultado para saber sobre os programas que já passaram. Então você pode encontrar esses programas no YouTube, no canal Hashtag Projetos com Júnior Campos Prado. E lá você vai ter todos esses programas. Nós temos mais de 300 vídeos lá que você pode assistir de diversos assuntos. E hoje então nós vamos falar sobre nutrição, sobre a nutrição e saúde. Camila, como é que você está nessa vida de nutricionista? Quem é a Camila Geraldi? A Camila Geraldi é nutricionista, Júnior, há 9 anos já atuando aqui na cidade. Eu comecei a faculdade um pouco depois do que os jovens começam normalmente, saí de lá com quase 28 anos. E aí, desde então, eu estou atuando na área clínica, em consultório. Inicialmente comecei clinicando, clínica geral, né? A gente depois vai pós-graduando aí. E hoje a gente tem um forte de atendimento lá na clínica em relação a emagrecimentos, em relação à nutrição para o esporte. Então a gente aplica muito isso hoje em dia, a procura é muito alta. E desde então venho trabalhando aí na minha clínica, é a Clínica Nutrivida, no caso, há 6 anos mais ou menos, lá na Nutrivida, atendendo aí todo esse público. Que bom, Camila, que bom. Eu acho que é um assunto bastante interessante, porque realmente, cada vez mais a gente percebe que as pessoas se preocupam com a saúde, né? A saúde de forma geral. E a nutrição, eu acho que, né, eu quero te ouvir, mas eu entendo como o fator principal, né, a alimentação. Depois vem a parte física, esportiva, emocional e tudo que vai nos trazer uma saúde, né, completa. Sobre então a nutrição, eu queria que você iniciasse falando um pouco sobre exatamente o que é a nutrição, né? Eu entendo como leigo que é um profissional, que é um especialista na alimentação. Seria isso? O que seria mais? O nutricionista ele trabalha diretamente com a alimentação, é claro, mas com o objetivo de nutrir esse organismo. Então, o que eu posso trazer para dentro desse organismo para melhorar a saúde, para manter a saúde? Então, não é simplesmente uma dieta. As pessoas hoje encaram a dieta como algo difícil, que eu vou ter que fazer, seguir. Mas muitas vezes a dieta é uma reeducação alimentar, que vai promover uma melhora de ingestão alimentar, de uma ingestão alimentar de qualidade, porque hoje a gente tem muita facilidade disponível aí nos mercados e muitas vezes as pessoas não sabem escolher. Então, a nutrição é levar do melhor dos alimentos para o organismo para promover saúde. Legal. Eu acho que é por aí que talvez que as pessoas realmente se preocupam bastante, porque o que a gente vê, né, e ouve muito é que, vamos dizer, há anos atrás, né, há muitos anos atrás, que o homem se alimentava com produtos mais orgânicos, né, naturais, vamos chamar assim. E hoje o que nós temos no mercado são muitos produtos industrializados. E aí eu acho que começa a grande preocupação, né, da gente estar se desviando daquilo que seria o natural para o nosso corpo. E aí o que você enxerga essa dificuldade, vamos dizer, que as pessoas têm e que é hora de te procurar para ter uma orientação? Sim, é o nosso grande problema hoje, a prateleira que dá tão grande vida útil ao alimento embalado e a facilidade que ela traz para a vida da pessoa hoje em dia. Então a pessoa, é muito mais fácil ela desembalar do que descascar. Tem o ditado, né? Desembale menos, descasque mais. Por quê? Justamente tentando fugir isso, né? Fuja do industrializado, porque o industrializado, para ele estar ali 1 ano na prateleira, ele precisa de alguma coisa que o mantenha ali. E vamos pensar, não é nada muito natural, porque se algo natural mantivesse um bom tempo de prateleira, as nossas frutas durariam muito tempo fora do pé, por exemplo. Sim, então, por que os alimentos naturais estragam? Porque eles não têm esses aditivos. E esses aditivos, esses conservantes, trazem muitos malefícios para a saúde, porque muitas vezes os aditivos são até cancerígenos.
Então imagine uma pessoa que ao longo da vida só consome alimento industrializado, não coloca uma vitamina antioxidante que pode vir de uma fruta simples, e aí ele só come esse industrializado ao longo da vida. Será que ele vai ter alguma doença futura? Provavelmente. Além de tudo, alimentos embalados escondem muita gordura, escondem muito açúcar, escondem muito sal, e as pessoas acabam aí sobrecarregando o seu organismo de substâncias que não são tão desejáveis. Perfeito, e é verdade, né? E a gente percebe que muitas vezes, claro, a indústria, eles fazem muita coisa que agrada o paladar, né? Como você falou, as gorduras, né? Quando você junta gordura com doce, com açúcar, é chamativo aquilo, né? E aí você então encontra muita pessoa que te procura, acho que com esse problema, vamos dizer, a princípio, até mesmo por desconhecimento, a pessoa muitas vezes come o que acha que é bom, ou o que vê, né, na televisão, isso e aquilo, em algumas mídias, e aí chega lá e você fala, não, nós temos que ter uma reeducação alimentar aí. Aí você tem que preparar um outro cardápio. É aí que a dieta vira cara de dieta, né? Porque realmente não é que a dieta é ruim, é que o que você estava fazendo não era uma dieta adequada. Sim. Primeiro, o mito que tem que parar é que dieta é algo restritivo. Nem sempre a gente vai procurar uma dieta para restringir algo. Depende muito do objetivo da pessoa. Então, assim, ela vai me procurar, por exemplo, um emagrecimento. Então, é claro que ela vai ter um déficit calórico, ela vai ter uma redução calórica da dieta dela. Então, para isso, talvez, nos primeiros dias, a pessoa não se sinta tão confortável. Por quê? Porque ela vem se alimentando de coisas que para ela mantém a energia dela de uma forma adequada. Então, muitas vezes eu encontro uma dificuldade, por exemplo, no meio da tarde a pessoa está acostumada a comer uma bolacha de pacote. Em teor de carboidratos, eu atingiria isso fácil com uma fruta e um cereal, por exemplo, uma banana com aveia. E é muito difícil, às vezes, você mudar o hábito da pessoa, a visão da pessoa dessa maneira. Porque também vamos pensar que nós temos alimentos embalados, mas que não são altamente industrializados. Então a gente vai pensar no arroz nosso de cada dia, feijão, não tem química na verdade, né? Ele teve que ser embalado para ser fornecido para o consumo. Mas uma aveia, por exemplo, agora que eu citei, mas é difícil hoje realmente tirar da pessoa o hábito de chegar lá com a facilidade e na correria do nosso dia a dia também, porque muitas vezes a justificativa é eu não tive esse tempo, eu não consegui preparar. Então, uma banana com aveia é algo até muito simples de se comer à tarde, é prático, é rápido, é fácil de conservar. Tem alimentações mais específicas, por exemplo, para o esporte, que a gente tem que colocar proteína no meio da tarde. Então, essa pessoa, ela treina tanto que ela tem que comer uma batata com frango no meio da tarde. E aí, se é difícil para uma banana com aveia, quem dirá para uma batata com ovo? Para quem vinha comendo bolacha, de repente. Então, assim, é difícil mudar esse hábito? É difícil, mas esse é um hábito que nem deveria ter existido. Porém, a gente tem ali, o mercado traz, a indústria traz, que ela também tem que ganhar do jeito dela. E aí, na facilidade, muitas pessoas acabam optando aí, de repente, por um alimento que ele compra, já está pronto para consumir. Mas será que esse alimento te traz benefício, assim como traria um alimento mais natural? Então, eu acho que antes da gente comer qualquer coisa, a gente tem que olhar para a qualidade do que a gente está comendo e parar um pouco para pensar. Algumas mentalidades ainda não pensam assim, tem pessoas que falam, eu tenho que comer mesmo, vou morrer um dia, eu vou comer, porque o fulano que comia certinho, hoje é diabético, então eu vou comer mesmo. Mas não é assim, né? A gente sabe que cada indivíduo é cada um vai apresentar um quadro, uma doença, de repente, de acordo com a sua genética até às vezes, ou de acordo com o seu estilo de vida. Muitas vezes, sim, um saudável vai ter um problema. Infelizmente, acontece. Mas eu acho que isso não é justificativa para a gente não mudar. Hoje a gente está conhecendo mais sobre alimentação, realmente na mídia, estoura de tudo, né? Um alimento, coma isso, uma hora coma ovo, outra hora não como ovo, e fica aquela confusão. Mas eu acho que está aparecendo mais a importância realmente de comer outros alimentos que não sejam industrializados. Mas os industrializados não vai acabar. Ele vai estar ali sempre disponível para a gente, porque na primeira possibilidade que a gente tiver de dar uma justificativa, hoje está corrido, não vai dar, vai ser isso,
a gente vai acabar optando por uma coisa que não é tão saudável, infelizmente. Entendi. É interessante isso, porque a gente sabe, pelo menos ouve, né, falar que até o prato tradicional brasileiro, né, o arroz, feijão, uma carne, é um prato, a princípio eu digo assim, saudável, né, se está fazendo com qualidade, né, você consegue um conteúdo nutricional, se você pode se dizer assim, interessante, né? Só que aí o que acontece realmente é que as pessoas misturam, ou seja, misturam no sentido assim, come a bolacha, come isso, come aquilo, e aí começa a fazer um mix aí que não é agradável para o corpo humano, né? E o corpo humano, ele vai absorvendo tudo. Como você falou, é interessante falar isso, que eu como engenheiro eu percebo bem isso, a estatística, né? Tem pessoas que realmente abusam da vida e acabam até vivendo mais do que outras. Mas estatisticamente não são exceções. O normal é você se cuidar e ter, principalmente acho que é importante, é ter qualidade de vida, né? Porque não adianta você viver 90, 100 anos e viver 10 anos numa situação precária. Então, se você conseguir viver essa idade com qualidade, é muito melhor, e isso vai ser de acordo principalmente com o que come, né? E aí queria que você falasse sobre isso, do prato brasileiro, né? E por que ele sozinho é bom, ele sozinho não é, esse complemento que se tem, o que acontece? Infelizmente, o prato brasileiro está perdendo espaço. Cada vez mais a gente vivencia pessoas que tiram o arroz e feijão da sua alimentação, porque eles julgam que o arroz e o feijão está engordando. Arroz e feijão é pesado. Então, o nosso prato ele está perdendo força. Uma notícia triste até, porque a gente vivencia isso, então a gente está vendo isso, às vezes por causa de um modismo. Mas o que vale a pena observar é o seguinte: quem normalmente tira arroz e feijão do prato acaba compensando em outra coisa. E essa compensação normalmente não é em alimento saudável. Essa compensação mais tarde vira uma compulsão por doce, essa compensação mais tarde vai virar um consumo de uma bolacha, de alguma coisa industrializada, e a pessoa deixou de comer arroz e feijão com a justificativa de que estaria engordando ela, porque ela come demais, porque ela come de menos. Então, primeira dica, observa se o seu prato realmente, o que pesa é o arroz e feijão. Porque às vezes você está colocando também muito mais carne do que o normal. Às vezes a tua carne não é uma carne simples, assada, grelhada, é uma carne que está trazendo creme de leite, está trazendo mais gordura, está trazendo queijo. Então é claro, o seu prato vai ficar mais calórico. Muitas vezes não é o problema das suas 4 colheres de sopa de arroz e feijão, que é o que muitas pessoas ficam assustadas e as pessoas começaram a criar uma carbofobia. Não posso mais comer carboidrato, não posso mais comer arroz e feijão. Então assim, nosso prato padrão da cultura brasileira não pode ser perdido, porque arroz e feijão é uma comida muito rica, muito nutritiva. Os dois juntos formam uma proteína completa. Então, vegetarianos vivem de arroz e feijão. Eles não consomem carne, por exemplo. E eles são doentes? Não. Se eles têm uma dieta bem equilibrada, por exemplo, só de vegetais, eles conseguem prolongar a vida tanto quanto a gente. Então, assim, a gente está deixando às vezes de manter o nosso padrão, a nossa cultura e minimizando o nosso tempo de vida, porque uma boa alimentação leva à longevidade. Todo mundo quer viver mais e quer viver bem, como você colocou, com saúde. E para isso a gente tem que se preocupar, sim, com a alimentação, sim, em nos movimentar. Não é só alimentação, a gente não pode ser sedentário. A gente tem que trazer uma prática de atividade física para o nosso corpo. A gente tem que se movimentar porque é de extrema importância também. Porque você tem que equilibrar o que entra e o que sai do seu organismo. E muitas vezes a nossa atividade é uma atividade mais parada. Por exemplo, eu que atendo em consultório, eu estou ali sentado o tempo todo, atendendo, eu não movimento tanto. Diferente de um rapaz que trabalha com, por exemplo, construção. Então ele tem um exercício muito mais pesado ao longo do dia. E o nosso corpo ele se acostuma muito fácil com o que a gente está fazendo no dia a dia. Ele quer o quê? Aquele estímulo maior.
Então, se você quer uma longevidade, você tem que se preocupar com certeza com sua alimentação e com o seu corpo, se movimente. E não deixar de comer o que é natural realmente. Então, o padrão nosso de alimentação, nosso arroz, feijão, nosso legume, nossa carne, é um padrão de alimentação correto. Ele não precisa ser retirado do seu almoço, do seu jantar. Claro que cada um tem a sua prescrição específica. Alguns podem comer um pouco mais, outros podem comer um pouco menos. Mas retirar do seu prato, pensando que aquilo talvez que esteja trazendo algo que esteja causando um aumento de peso, é um engano. Porque se você observar ao longo do seu dia, com certeza, na falta dele está aparecendo alguma coisa muito mais errada. Perfeito. E é isso mesmo. Eu acho que a gente percebe muito isso, porque principalmente a pessoa tira, vamos dizer, determinados alimentos por conta própria. Né? Porque se você tiver um acompanhamento de um profissional que é especialista, estudou e está acompanhando a tua saúde, por um motivo ou outro, naquele momento ele tira alguma coisa, coloca outra, é uma coisa consciente, né? É diferente de, tal pessoa tirou carboidrato, eu vou tirar também, né? É bem diferente. Então, o profissional é fundamental que esteja do lado. Eu acho que porque ninguém sabe de tudo e ninguém é obrigado a saber de tudo. Se você tiver alguém que saiba e que possa te dar essas dicas, com certeza você vai ganhar com isso, né? E é interessante muito isso aí que a gente ouve falar, além de, vamos dizer, tirar carboidrato, a gente vê realmente falar muito, né? Que é uma energia que principalmente porque a pessoa, se não gasta energia, não faz os exercícios, complica mais ainda, mas às vezes não é porque está comendo carboidrato, às vezes porque não faz o exercício, né? E que muitos alimentos também, eles são bons, mas eles podem ser ruins dependendo de como ele é feito. Você que chegou a falar da carne, se começa a colocar molhos, isso, aquilo que podem ser gordurosos. Outra coisa é o ovo, né? Que teve a história, é bom, não é tal. E a conclusão que eu tiro hoje? Que o ovo é muito bom, mas que ele não deve ser feito com óleo vegetal. É isso que eu ouço falar, né? Que o ovo, se você comer o ovo cozido ou fazer, até falam em óleo de coco, né? Aí ele vai se tornar saudável e que ele é muito bom, é um dos melhores alimentos. Como que é essa história do ovo? O ovo, ainda bem que o ovo, né, foi salvo de última hora porque era um coitado riquíssimo em colesterol e ninguém via mais nada no ovo, só via o colesterol do ovo. E nosso organismo nem absorve todo o colesterol desse ovo, o nosso intestino consegue jogar para fora boa parte disso. Então, não é esse o problema do colesterol. Na verdade, o problema do colesterol é a gordura saturada, que tem naquela capa de gordura da sua carne mais gordinha, entendeu? Que está embutido na bolacha que é doce, que você acha que o problema é açúcar, mas lá tem muita gordura também. Então, assim, o ovo, ele acabou, coitado, sendo até aí polemizado, mas ele na verdade é um alimento muito saudável, ele é rico em vitaminas, ele tem as suas gorduras, ele tem gordura, o colesterol sim, mas ele tem muita gordura boa também. Isso nós estamos falando de gema em relação à gordura, tá? Porque na clara nós não temos, a clara é a proteína em maior quantidade, na verdade, do ovo. O ovo é um alimento muito saudável, dá muita saciedade, salva aí muita refeição, naquele momento que às vezes você acha que você nada acaba com a sua fome, às vezes está faltando uma proteína, só que é um problema. Como a mídia nos influencia com as notícias, muitas vezes, as pessoas por conta começam realmente a resolver os seus problemas. Então elas começam a introduzir ovos. Quantos ovos eu vou comer? Eu vi que o fulano come 9 ovos, então vou colocar 9 ovos na minha dieta. Primeiro, você tem que procurar um profissional realmente que calcule o teor de proteína que você precisa na sua dieta. E desse teor de proteínas, nós vamos ensinar o que vai ser de ovo, outros alimentos que também têm teor proteico que vão compor a dieta. Então, não necessariamente você tenha que comer 9 ovos, porque um fisiculturista, por exemplo, come, tá? Então, a gente não pode se comparar também. Às vezes, um nível diferente. E a gente sabe que tem os vegetarianos e tem os veganos, que também não comem ovo. Então daqui a pouco nós vamos voltar para falar mais um pouco sobre esse lado dos vegetarianos, dos veganos, ok? Até daqui a pouco.